Esse é o meu novo namorado. Preciso revelar minha natureza liberal. Foi o que minha esposa, com quem eu estava casado há 5 anos, me disse depois de apresentá-lo. Então eu respondi, boa sorte, e logo em seguida entrei com um pedido de divórcio. Ela exigiu a casa, mas esqueceu do acordo pré-nupcial que tínhamos. Agora ela diz que era uma piada e que eu não deveria levar tão a sério? Tudo bem, Reddit, se preparem, porque essa história vai ser uma montanha-russa. Ainda estou tentando processar o que aconteceu, e um amigo meu disse que isso daria um conteúdo lendário para o Reddit. Ele estava certo. Foi assim que minha esposa de 5 anos decidiu destruir o nosso casamento da maneira mais absurda possível. Tenho 32 anos e trabalho com imóveis comerciais aqui na Pensilvânia. Nada muito extravagante, apenas uma renda estável, analisando propriedades e negociando contratos de locação para uma empresa que existe desde os anos 80. Tenho minha própria casa geminada, que comprei há 3 anos. Reformei o lugar inteiro sozinho em 6 meses. Estamos falando de piso novo, cozinha modernizada. Até refiz o azulejo do banheiro porque o antigo dono tinha o pior gosto possível. Aquele tipo de sujeito que acha que bege sobre bege com detalhes marrons é o auge do design de interiores. A casa virou meu orgulho e alegria. Passei fins de semana inteiros no Home Depot aprendendo sobre molduras e assistindo vídeos demais no YouTube sobre aplicação de rejunte. Meu pai me ajudou com a parte elétrica, porque eu não estava querendo incendiar o lugar. Mas todo o resto? Tudo eu mesmo. Inclusive construí prateleiras sob medida na garagem para minhas ferramentas. Porque aparentemente eu virei esse tipo de cara. Conheci minha futura ex-esposa, Sarah, em 2018, no casamento da minha prima. Ela era amiga da noiva. Trabalhava como coordenadora de eventos para uma rede de hotéis. Parecia normal o suficiente. Riu das minhas piadas. Não revirou os olhos quando falei sobre taxas de juros e valores imobiliários. Para alguém da minha área, encontrar uma mulher que não desliga o cérebro assim que você menciona leis de zoneamento comercial é tipo ganhar na loteria. A conexão foi imediata. Ela era divertida, espontânea, vivia planejando encontros elaborados em restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar. Me fez sentir que eu realmente estava vivendo, e não só trabalhando e indo à academia. Nos mudamos juntos depois de 6 meses, o que, olhando para trás, provavelmente foi rápido demais. Mas eu tinha 27 anos e achava que tinha encontrado alguém especial. Namorar Sarah era como estar em um daqueles filmes em que o cara certinho aprende a relaxar. Ela me arrastava para galerias de arte, viagens de fim de semana para pequenas cidades aleatórias, e até me convenceu a tentar yoga quente uma vez. Durou exatamente uma sessão antes de eu decidir que suar tanto de propósito não era para mim. Mas eu apreciava o esforço dela em expandir meus horizontes. Ela me fazia rir. Me desafiava a tentar coisas novas. E parecia genuinamente interessado em construir um futuro juntos. Os pais de Sarah gostavam de mim, dentro do possível. O pai dela, Greg, era dono de uma oficina mecânica. Um típico trabalhador braçal que valorizava o fato de eu ter minha própria casa e uma carreira estável. Conversávamos sobre o mercado imobiliário e manutenção de carros nos jantares de família. Nada profundo, mas havia respeito mútuo. A mãe dela, Diane, era simpática, mas sempre parecia um pouco distante. Como se estivesse constantemente avaliando se eu realmente era bom o bastante para a filha dela. Eles nos visitavam talvez a cada 2 meses, e eu sempre me certificava de que a casa estivesse impecável. Greg inspecionava minhas reformas e dava seu aval, o que significava muito, vindo de um cara que trabalhou com as mãos por 40 anos. Diane elogiava minhas escolhas de mobília, enquanto provavelmente redesenhava tudo mentalmente. Dinâmica normal de sogros. As coisas foram boas nos primeiros anos. Entramos em uma rotina confortável em que ela cuidava do nosso círculo social e eu lidava com as partes práticas, contas, manutenção da casa, problemas no carro. Ela valorizava o fato de eu cuidar das responsabilidades chatas de adulto para que ela pudesse se concentrar em ser criativa e espontânea. Equilíbrio perfeito. Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois de 3 anos juntos, nos casamos em um vinhedo a 2 horas daqui. Cerimônia pequena, talvez 80 pessoas. Nada extravagante. Usei o terno que comprei especialmente para a ocasião, depois que Sarah vetou meu plano de usar o terno de entrevistas. Aparentemente, casamento exige outro nível de formalidade de terno. Quem diria? O casamento foi bonito. O pai dela fez um discurso sobre como eu deveria tratar bem a filha dele. Eu fiz um discurso agradecendo a presença de todos e, provavelmente, contando piadas demais sobre imóveis. Sarah estava linda. Eu parecia decente no meu novo terno e todo mundo se divertiu. Passamos a lua de mel no Caribe por uma semana, num resort all inclusive, onde eu peguei a pior queimadura de sol da minha vida por subestimar o sol do Equador. Agora é aqui que a história do pré-nupcial começa a fazer sentido. Antes de nos casarmos, insisti em fazer um acordo pré-nupcial. Não porque eu achasse que Sarah fosse interesseira ou algo assim, mas porque trabalhei duro para conquistar minha casa e minhas economias. O mercado imobiliário tinha sido bom para mim. Fiz algumas escolhas de investimento inteligentes e queria proteger o que eu tinha construído. Minha casa havia praticamente dobrado de valor desde a compra.
Estou falando de subir de 185 mil dólares para quase 340 mil em 3 anos, porque o bairro valorizou mais rápido do que qualquer um esperava. Abriu uma cervejaria artesanal a 2 quarteirões, depois vieram os cafés descolados, os estúdios de yoga, e de repente meu bairro de classe trabalhadora virou lugar da moda. Os preços dispararam. Também herdei 75 mil dólares da minha avó 2 anos antes de conhecer Sarah, usei parte na reforma da casa e investi o resto em fundos mútuos e trustes imobiliários. Nada muito sofisticado, apenas crescimento constante. Quando nos casamos, essa herança já tinha virado cerca de 95 mil dólares. Eu queria garantir que esse dinheiro ficasse protegido. Sarah não ficou muito feliz com o acordo no começo. Fez aquele drama todo, dizendo que isso significava que eu não confiava nela, que não acreditava no nosso futuro, que já estava planejando o divórcio antes mesmo do casamento. Reações padrão. Mas eu me mantive firme, expliquei que era uma questão de proteger o que conquistei antes de conhecê-la, não de planejar um fracasso. Eventualmente, ela aceitou. O pai dela até me apoiou, disse que era inteligente proteger meus bens e que casamentos realmente sólidos sobreviveriam a um pré-nupcial. Isso ajudou. Contratamos um advogado, elaboramos um acordo justo em que ela não teria direito à venda da casa nem aos meus investimentos anteriores ao casamento, mas dividiríamos tudo o que construíssemos juntos. Ela receberia pensão por 2 anos se nos divorciássemos. Parecia razoável para todos. O pré-nupcial era bem direto. Tudo o que eu possuía antes do casamento continuava sendo meu, a casa, minhas economias, meus investimentos, meu caminhão. Tudo o que fosse adquirido durante o casamento seria dividido igualmente. Em caso de divórcio, ela receberia 2 mil dólares por mês durante 24 meses para se restabelecer. Nós dois assinamos, autenticamos e registramos corretamente. Fim da história. A vida depois do casamento foi bem normal nos primeiros 4 anos. Trabalhamos, dividimos as contas, fizemos viagens para lugares como Nashville e Austin. Ela progrediu na carreira de coordenadora de eventos, começou a gerenciar eventos corporativos maiores. Eu subi de posição na empresa, lidando com propriedades comerciais mais relevantes. Estávamos vivendo o típico estilo de casal jovem e bem-sucedido. Sarah ganhava um bom salário, algo em torno de 48 mil por ano. Nada incrível, mas suficiente para cobrir o carro, as despesas pessoais e metade das contas. Eu bancava a hipoteca, já que a casa era minha, e dividíamos mercado e lazer. Um arranjo justo, que ninguém contestava. Mas por volta do 4º ano, as coisas começaram a mudar. Coisas pequenas no começo. Sarah começou a sair mais com as amigas do trabalho, voltando mais tarde e demonstrando menos interesse na nossa rotina de fim de semana. Achei que era apenas uma fase em que ela precisava de mais tempo social, nada com que me preocupar. Ela sempre foi mais extrovertida do que eu, afinal. Logo começou a falar muito sobre uma nova amiga do trabalho, Amanda. Amanda fez isso. Amanda disse aquilo. Amanda acha que devíamos experimentar coisas novas. Aparentemente, Amanda tinha várias opiniões sobre relacionamentos, casamento e crescimento pessoal. Toda a conversa de repente girava em torno de alguma nova sabedoria que Amanda tinha compartilhado. Amanda era a coordenadora sênior de eventos no hotel onde Sarah trabalhava. Supostamente, tinha uma visão aberta e moderna sobre a vida. Divorciada 2 vezes. Sem filhos. Morava num loft descolado no centro. Sarah começou a adotar suas expressões, suas opiniões e até seu estilo de se vestir. De repente, minha esposa estava comprando roupas idênticas às que Amanda postava no Instagram. Conheci Amanda uma única vez, num happy hour do trabalho ao qual Sarah me arrastou. A mulher me deu uma má impressão imediata. Falada demais. Invasiva com perguntas pessoais. Tocava no braço da Sarah a cada 5 segundos, como se fossem melhores amigas desde o jardim de infância. Em menos de 10 minutos de conversa, me perguntou o que eu achava sobre a liberdade sexual da Sarah. Que tipo de pergunta é essa para se fazer ao marido de alguém num evento profissional? Sinal de alerta total, mas fiquei calado. Minha Sarah parecia valorizar muito aquela amizade. E eu não queria ser o marido controlador que dita com quem ela pode ou não se relacionar. Além disso, imaginei que ela fosse esperto bastante para enxergar a besteira que Amanda vivia pregando. Aparentemente, eu estava errado. Sarah começou a sugerir que precisávamos ser mais aventureiros. Não no sentido de viajar mais, mas no sentido do relacionamento. Começou a trazer artigos sobre casamentos modernos. Sobre casais com acordos diferentes. Sobre como a monogamia tradicional era apenas uma construção social criada por instituições religiosas para controlar as pessoas. Pura conversa de aula introdutória de filosofia. Eu só concordava com a cabeça, porque o que mais eu poderia dizer? Claro, querida, o casamento é uma construção. Assim como a hipoteca da casa, mas eu continuo pagando todo mês. Não dei muita importância. Ela sempre passava por fases assim. Um mês era o veganismo. No outro, o minimalismo. Geralmente duravam 3 semanas até ela se cansar e mudar o foco. Mas dessa vez, a fase não acabou. Ela continuou insistindo nesse assunto. Fazia perguntas hipotéticas, tipo como eu me sentiria se ela quisesse explorar conexões com outras pessoas. Não é traição, enfatizava. É não monogamia ética.
Eu devia ter prestado mais atenção para onde isso estava indo. Mas honestamente achei que fosse só uma crise de identidade precoce. Aí veio o mês passado. 14 de setembro, para ser exato. Uma data que agora está gravada na minha memória para sempre. Sarah me mandou mensagem no trabalho dizendo que queria me levar para jantar num lugar legal. Que precisávamos conversar sobre o nosso futuro. Pensei, aconselhamento de casal? Talvez queira falar sobre ter filhos? Ou está insatisfeita com o emprego? Coisas normais de casamento. Nos encontramos num restaurante italiano que ela escolheu. Daqueles lugares da moda onde o cardápio não tem preço e as porções cabem num copinho de café. Fui de calça social e camisa. Preparado para qualquer conversa séria que viesse. Foi então que percebi que ela não estava sozinha. Sarah estava sentada à mesa com um cara que eu nunca tinha visto na vida. Um sujeito mais novo, uns 28 ou 29 anos. Usava aquele tipo de roupa casual cuidadosamente escolhida que custa uns $400, mas é feita para parecer despretensiosa. Cabelo bagunçado de propósito. Barba parada de designer. Todo o visual de influenciador do Instagram. Ele se levantou e apertou minha mão como se estivéssemos fechando um negócio. O nome dele era Trevor. Claro que era. Trabalhava com marketing em alguma startup que ninguém nunca ouviu falar. Tinha aquele ar de falsa confiança típico de caras que se descrevem como empreendedores, mas só tem uma página no LinkedIn. Me lançou um sorriso esquisito, como se todos estivéssemos participando da mesma piada. Sentei-me totalmente confuso, esperando que Sarah me explicasse o que estava acontecendo. Ela parecia nervosa. Mexendo no copo de vinho. Sorrindo demais. Aquela linguagem corporal que grita, vou dizer algo que você não vai gostar. E foi aí que ela soltou. Quero te apresentar o Trevor. Ele é meu namorado. Estou saindo com ele há cerca de 3 meses e acho que chegou a hora de sermos honestos sobre a minha natureza liberal. Preciso revelar essa parte de mim. É quem eu realmente sou. Eu apenas a encarei. Depois olhei para Trevor. Depois de novo para ela. Esperando a piada. Esperando as câmeras surgirem. Esperando qualquer indício de que era uma pegadinha elaborada. Mas nada aconteceu. Sua natureza liberal, repeti devagar. Sim. Sempre soube que não fui feita para a monogamia tradicional. A Amanda me ajudou a perceber que eu vinha reprimindo meu verdadeiro eu. Trevor e eu nos conhecemos num congresso no verão passado, e tudo simplesmente fez sentido. Sei que isso pode ser uma surpresa, mas quis que vocês se conhecessem para que pudéssemos ser abertos sobre essa nova dinâmica. Trevor balançou a cabeça como se ela tivesse dito que começou aulas de cerâmica, e não que estava tendo um caso há 3 meses. Eu realmente respeito o que você e Sarah construíram, disse ele, com uma sinceridade ensaiada que me deu vontade de virar a mesa. Não estou tentando te substituir nem nada. Podemos descobrir juntos como isso vai funcionar. Descobrir juntos como isso vai funcionar. Como se estivéssemos discutindo a reforma da cozinha. Fiquei ali por uns 30 segundos processando tudo. Minha esposa de 5 anos acabava de me dizer, num restaurante público, que estava dormindo com o tal Trevor há 3 meses. Disfarçou a traição dizendo que estava descobrindo sua natureza liberal e esperava que eu fizesse o que exatamente? Apertasse a mão dele e combinasse horários de guarda compartilhada da minha esposa? Sarah se apressou em falar antes que eu respondesse. Sei que é muita coisa para assimilar, mas acho que quando você pensar com calma, vai perceber que isso pode até fortalecer o nosso casamento. Muitos casais exploram arranjos alternativos. Isso não significa que eu te ame menos. Na verdade, ser honesta sobre as minhas necessidades mostra o quanto valorizo nosso relacionamento. A ginástica mental era impressionante. Ela tinha traído por 3 meses. Inventado uma narrativa sobre descobrir quem realmente e agora queria ser elogiada por finalmente contar. Como se eu devesse agradecer por ela me informar sobre o namorado no 3º mês, e não no 6º. Trevor balançava a cabeça, totalmente alinhado com a loucura. Sarah fala de você o tempo todo, cara. Ela realmente valoriza o que vocês têm. E isso é só para somar, não para substituir. Olhei para aquele sujeito, um anúncio ambulante da GQ, sentado diante de mim, falando sobre o meu casamento como se entendesse algo sobre ele. Como se tivesse algum direito de opinar. Depois olhei para Sarah, que parecia genuinamente acreditar que eu iria absorver essa revelação e concordar com o ponto de vista dela. Foi aí que algo virou dentro de mim. Uma calma estranha tomou conta. Percebi que não tinha o menor interesse em discutir aquilo. Nenhum interesse em brigar ou tentar convencê-la de que tudo isso era insano. Ela já tinha feito a escolha dela. Vinha fazendo há 3 meses, mentindo para mim todos os dias. Boa sorte com isso, eu disse, me levantando da mesa. O rosto da Sarah desabou. Espera, o quê? Para onde você vai? Precisamos conversar sobre isso. Não, não precisamos. Você fez uma escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Boa sorte na sua jornada liberal, ou seja lá como quiser chamar. Saí daquele restaurante, entrei na minha caminhonete e dirigi até em casa. Fiquei sentado na garagem por uns 20 minutos, só olhando para minha casa, tentando processar o que tinha acabado de acontecer.
Minha esposa de 5 anos tinha acabado de me apresentar o parceiro do caso e tentado disfarçar traição como libertação sexual. Sarah chegou em casa talvez uma hora depois. Eu estava sentado no sofá com um caderno, já fazendo uma lista do que precisava ser feito a seguir. Ela entrou com aquele ar defensivo, braços cruzados, pronta para a briga. Você nem me deu chance de explicar, começou. Explicar o que exatamente? Que você está dormindo com o Trevor do marketing há 3 meses pelas minhas costas. Que agora decidiu que é liberal. O que mais precisa ser explicado? Não é traição se estou sendo honesta com você sobre quem eu sou. Você foi honesta depois de 3 meses mentindo. Isso não é sinceridade. Ela se sentou, tentou segurar minha mão, eu puxei de volta. Eu sei que você está magoado, mas se me desse uma chance, se tentasse entender o meu lado, poderíamos fazer isso dar certo. Muitos casamentos sobrevivem a coisas piores. Sobrevivem, esse é o seu argumento de venda? Nosso casamento poderia sobreviver a você ter um namorado? Por que você está sendo tão mente fechada sobre isso? Estou tentando te incluir na minha jornada, no meu crescimento. Amanda diz que homens que não conseguem lidar com suas parceiras explorando outras conexões geralmente têm inseguranças com a própria masculinidade. Amanda diz. Claro. Essa história inteira tinha as digitais dela por todo lado. Aposto o dinheiro que Amanda sugeriu o restaurante para revelação. Provavelmente disse para Sarah que seria corajoso e autêntico. Provavelmente ajudou a escolher a roupa que ela usaria para apresentar o marido ao amante. Quero o divórcio, falei, simplesmente. Sarah riu. Riu de verdade. Você está sendo dramático. Precisa de tempo para processar isso. Dê uma semana. Pense racionalmente, em vez de reagir com emoção. Estou perfeitamente calmo. Você me traiu, tentou reembalar isso como crescimento pessoal e agora espera que eu participe do seu estilo de vida alternativo. Não tenho interesse em nada disso. Quero o divórcio. Você não pode jogar fora 5 anos de casamento por uma reação impulsiva a algo que não entende. Observe. Levantei e fui pro quarto. Comecei a puxar o arquivo onde guardava documentos importantes. Achei o pré-nupcial. Fiz uma cópia. Guardei o original de volta. Sarah me seguiu, o tom mudando de defensivo para desesperado. Espera, você está falando sério? Vai mesmo se divorciar por causa disso? Sim. Mas a gente pode resolver isso. Podemos fazer terapia de casal. Eu posso desacelerar com o Trevor se isso te ajudar a se ajustar. Não precisamos tomar decisões agora. Você tomou uma decisão 3 meses atrás quando começou a dormir com ele. Eu só estou acompanhando o ritmo. Ela tentou outro argumento. Pense no que construímos juntos. Pense nas nossas memórias. Nos planos. Vai jogar tudo fora só porque estou sendo honesta sobre as minhas necessidades? Você não está sendo honesta. Está tentando me manipular para aceitar algo que eu nunca concordei. Isso não é honestidade. É coerção. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado, o mesmo que cuidou do pré-nupcial. Expliquei a situação e ele literalmente começou a rir. Disse que já tinha visto muita coisa em 30 anos de direito de família, mas o revelar o amante num restaurante disfarçado de despertar sexual era novidade. Começamos o processo de divórcio imediatamente. A Pensilvânia tem opção de divórcio sem culpa, o que significa que eu nem precisava provar adultério ou qualquer outra coisa. Bastava declarar que o casamento estava irremediavelmente destruído. Considerando que minha esposa tinha um namorado que queria me apresentar, achei que essa alegação era bem segura. Sarah se mudou em uma semana. Empacotou as coisas enquanto eu estava no trabalho. Deixou a chave no balcão da cozinha. Imaginei que o Trevor tivesse espaço no apartamento dele, ou talvez ela tenha se mudado para a casa da Amanda. Não perguntei, nem quis saber. Aí começou o verdadeiro espetáculo. 2 semanas depois que entrei com o pedido, meu advogado recebeu uma ligação do advogado da Sarah. Ela estava exigindo a casa. Minha casa. A que comprei antes de conhecê-la, que reformei sozinho e que estava protegida no pré-nupcial. O argumento dela? Que morou ali por 4 anos e contribuiu com a manutenção pagando contas. Meu advogado me ligou tentando não rir. O advogado da sua ex está alegando que ela tem direito à metade do valor da casa porque contribuiu para o lar. Temos um pré-nupcial que diz claramente que a casa é minha. Estou ciente. O advogado dela parece estar apostando que esquecemos desse detalhe. Ele me enviou as exigências da Sarah. Ela queria metade do valor da casa, o que no mercado atual dava uns $170 mil. Também queria 3 anos de pensão, em vez dos 2 previstos no pré-nupcial. Queria ainda metade da minha aposentadoria, que também estava protegida no contrato. Basicamente, ela queria fingir que o pré-nupcial nunca existiu. Meu advogado redigiu uma resposta que foi, essencialmente, uma versão jurídica e polida de jeito nenhum. Citou o pré-nupcial umas 12 vezes, anexou cópias assinadas e autenticadas e lembrou o advogado dela de que ambos tivemos assessoria jurídica independente antes de assinar. A resposta da Sarah veio através do advogado, mas podia muito bem ter sido escrita com giz de cera. Alegou que assinou o pré-nupcial sob pressão, que eu a forcei antes do casamento, que ela não entendeu o que estava assinando, nada disso era verdade.
Passamos 6 meses negociando o documento com 2 advogados diferentes antes do casamento. Ela teve todas as oportunidades para contestar, negociar outros termos ou simplesmente desistir. Assinou porque era justo e concordou com as condições. Mas é aqui que fica realmente interessante. Depois que a tentativa de anular o pré-nupcial falhou, Sarah começou a me mandar mensagens diretamente. As primeiras foram desculpas. Disse que cometeu um erro. Que o Trevor foi só uma fase. Que queria trabalhar no casamento. O clássico arrependimento depois das consequências. Não respondi. Deixei que falasse pro vazio. Depois, as mensagens mudaram de tom. Ela dizia estar magoada por eu ser tão frio. Perguntava se eu não me importava com o que construímos juntos. Se eu não podia ao menos ser cordial. Disse que precisava de dinheiro pro aluguel, que o novo lugar era caro. Se eu não podia ajudá-la até o divórcio sair. Ainda assim, não respondi. Depois vieram as mensagens agressivas. Eu estava sendo mesquinho e vingativo. Ela me deu os melhores anos da vida dela. Eu devia algo pelos 4 anos em que fez da casa um lar. O pré-nupcial era injusto e eu sabia disso. Ela merecia metade de tudo, porque era isso que significava casamento. Meu advogado me orientou a tirar prints de tudo, mas a não responder. E foi exatamente o que eu fiz. Cada mensagem, cada correio de voz, cada e-mail foi parar em uma pasta chamada Colapso da Sarah, reservada como possível evidência caso a situação ficasse realmente feia. 3 semanas depois de eu ter dado entrada no divórcio, Sarah me ligou do celular da mãe. Atendi porque não reconheci o número, imaginei que pudesse ser algo importante. Você realmente atendeu, disse ela, surpresa. O que você quer? Preciso que você entenda uma coisa. Aquela questão da casa, das exigências de dinheiro, não foi ideia minha. Ah, não? Então de quem? Do meu advogado. Eu pedi para ele ser mais agressivo, mas não achei que você fosse negar ajuda. O pré-nupcial diz que você não tem direito à casa. Nós 2 assinamos. Você concordou com os termos. Mas isso foi antes de tudo acontecer. Agora é diferente. Eu preciso desse dinheiro para recomeçar. Você está sendo cruel. Estou apenas seguindo o que assinamos. Isso não é justo. Você tem toda essa casa, toda essa estabilidade, e eu não tenho nada. Você tem um emprego. Meu salário não cobre o aluguel de um lugar decente. Não consigo me sustentar sozinha. Devia ter pensado nisso antes de me apresentar ao Trevor. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Foi um erro. Eu sei disso agora. O Trevor terminou comigo semana passada. Disse que não queria tanto drama. A Amanda também parou de falar comigo. Disse que eu estraguei tudo. Não tenho ninguém agora. Parte de mim quis sentir pena. Outra parte lembrou dela sentada à minha frente naquele restaurante, sorrindo enquanto me apresentava ao namorado e agindo como se eu devesse agradecer por fazer parte da jornada dela. Boa sorte com tudo, Sarah. Espera, não desliga. A gente não pode conversar como adultos? Não dá para resolver isso de outro jeito. Estamos resolvendo. Chama-se divórcio. Meu advogado vai entrar em contato sobre o acordo. Desliguei. Ela ligou de novo 6 vezes. Mandei todas as chamadas para o correio de voz. A próxima reviravolta veio quando o pai dela me ligou. Greg, o homem que passou feriados na minha casa, que elogiou minhas reformas, que me apoiou quanto ao pré-nupcial antes do casamento. O que aconteceu entre vocês 2? Perguntou, direto. Ela não contou. Disse que vocês estavam se divorciando porque se afastaram. Admitiu ter cometido alguns erros, mas nada que justificasse terminar o casamento. Disse que você se recusa a dar qualquer coisa da casa, mesmo ela tendo ajudado a manter. Expliquei tudo. O jantar, o Trevor, o discurso da natureza liberal, as exigências de dinheiro ignorando o pré-nupcial. Ele ficou em silêncio o tempo todo. Então, ela levou o namorado para te conhecer num restaurante. Sim. E agora quer metade da sua casa. É o que o advogado dela está pedindo. Ele soltou um suspiro pesado. Sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Ela contou uma história bem diferente pra gente. E o pré-nupcial ainda vale? Segundo meu advogado, sim. Então mantenha firme. Você se protegeu exatamente para esse tipo de situação. Não deixe ela te manipular para ceder dinheiro que não é dela. Aquela ligação me ajudou mais do que Greg provavelmente imagina. Ouvir o próprio pai dela confirmar que eu não estava sendo irracional, que o acordo existia justamente para isso, tirou um peso enorme das minhas costas. Mas Sarah ainda não tinha desistido. Uma semana antes da audiência preliminar do divórcio, ela jogou a última carta. Apareceu no meu trabalho. Eu estava saindo de uma reunião quando a recepcionista avisou que havia uma visitante na recepção. Lá estava Sarah, vestida de forma profissional, como se fosse tratar de negócios, segurando uma pasta cheia de papéis. Precisamos conversar, disse ela. Não, precisamos não. Fale com meu advogado. Só 5 minutos, por favor. Contra o bom senso, a acompanhei até a caminhonete, do estacionamento.
Não ia ter essa conversa dentro do escritório, onde colegas poderiam ouvir. Ela me entregou a pasta. Dentro, postagens impressas do Facebook, capturas de mensagens, até fotos do nosso casamento. Montei uma linha do tempo do nosso relacionamento, explicou. Todos os bons momentos, todas as memórias, tudo o que construímos. Quero que você lembre por que a gente se casou. Folheei as páginas. Fotos do casamento, de viagens, prints de conversas carinhosas de anos atrás. Um álbum de um casamento que deixou de existir quando ela decidiu que monogamia era uma construção social. E o ponto é... Meu ponto é que éramos felizes. Podemos ser felizes de novo. Eu errei, eu sei. Mas erros não precisam acabar com um casamento. Você precisa lembrar do que tivemos antes de jogar tudo fora. Você levou seu namorado para me conhecer num restaurante. Eu sei, eu sei. Foi péssimo julgamento. Eu estava confusa. Amanda me convenceu de que ser aberta sobre tudo era o certo. Agora eu vejo o quanto aquilo foi errado. E agora você quer que eu finja que não aconteceu? Quero que lembre que um erro não apaga 5 anos de bons momentos. Fechei a pasta e devolvi para ela. Você tem razão. Não apaga. Mas acaba com eles. Não vamos voltar. O divórcio vai acontecer. Você vai receber o que está no pré-nupcial, e nada além disso. O rosto dela endureceu. Você realmente não vai me ajudar em nada? Depois de tudo. Depois de tudo? Quer dizer depois de me trair e ainda exigir dinheiro que não é seu? Foi uma piada, ela disparou. Fiquei olhando para ela. O quê? Toda aquela coisa no restaurante. Era para ser uma brincadeira. O Trevor era só um ator que contratei. Eu queria ver se você ainda lutaria por mim. Se importava o suficiente para sentir ciúmes. Foi um teste idiota, mas só isso. Você está levando a sério demais. A mentira era tão absurda que quase ri. Uma piada que durou 3 meses? Bastante dedicação para uma brincadeira. Estou falando sério. Trevor nem é o nome verdadeiro dele. Paguei $500 para ele fingir ser meu namorado naquele jantar. Achei que isso reacenderia algo entre nós. Que te faria perceber que não podia me perder. Deu errado e eu entrei em pânico. Sarah, eu vi as mensagens entre vocês dois. Seu advogado literalmente anexou como prova de que o casamento ainda era viável. Meses de conversas sobre hotéis e viagens de fim de semana? Uma piada bem cara. O rosto dela despencou. A mentira se desfez ali, diante de mim. Tá bom, tudo bem. O Trevor era real. Mas a história de ser liberal era brincadeira. Eu nunca fui realmente assim. Só disse isso porque Amanda achou que soava melhor do que admitir que eu tive um caso. Você está exagerando demais. Eu estou me divorciando. Isso é exatamente a medida certa. Ela segurou meu braço. Por favor. Eu assino o que você quiser. Desisto de todas as exigências sobre o dinheiro da casa. Você vai receber 2 anos de pensão. Isso não é nada? São $48.000 para você reorganizar sua vida. Isso mal dá para sobreviver. Você ganha $48.000 por ano no seu trabalho. Entre isso e a pensão, você vai ter uma renda anual de $96.000 por 2 anos. Vai sobreviver. A audiência preliminar aconteceu exatamente como esperado. O juiz revisou o pré-nupcial, confirmou que estava executado corretamente e negou todas as reivindicações da Sarah sobre a casa ou meus bens anteriores ao casamento. Ela recebeu os 2 anos de pensão. E só isso. Sarah ficou sentada no tribunal com o olhar derrotado. O advogado dela tentou argumentar que o contrato era injusto, que ela ficaria desamparada, que eu tinha muito mais recursos. O juiz não comprou. Disse que ela tinha um emprego, estava recebendo pensão e tinha concordado exatamente com esses termos 5 anos antes. O juiz, na verdade, parecia irritado quando o advogado dela continuou insistindo. Dava para ver que, com 20 anos de experiência em direito de família, ele já tinha visto todos os truques possíveis. Quando o advogado tentou alegar que ela foi coagida a assinar, o juiz pediu os documentos. Meu advogado apresentou os e-mails mostrando que Sarah consultou a própria advogada por 6 meses antes de finalizarmos qualquer coisa, com comunicações em que ela negociava cláusulas específicas e conseguia exatamente o que queria. O juiz apenas balançou a cabeça e negou a moção. O advogado dela ainda tentou mais uma linha de defesa, alegando que Sarah deveria receber mais porque sacrificou o próprio potencial profissional para apoiar o meu. Exceto que ela não tinha feito isso. Na verdade, avançou na carreira durante o casamento, foi promovida 2 vezes e o salário aumentou quase $12.000 em 5 anos. O juiz apontou que ganhar $48.000 por ano, com promoções regulares, não parecia exatamente um sacrifício de carreira. Vi o momento em que Sarah percebeu que não teria o que queria. Vi o advogado dela guardar a pasta com aquela energia derrotada de quem sabe que pegou um caso perdido. Vi a mãe dela tentar confortá-la, enquanto me lançava olhares de ódio do outro lado do tribunal. Diane claramente comprou a versão da filha por completo e decidiu que eu era o vilão da história. Greg me alcançou no corredor depois. Pediu desculpas de novo por tudo que aconteceu.
Disse que Diane estava sendo difícil, se recusando a admitir que Sarah fez algo errado. Mas ele entendia. Disse que já tinha visto bastante na vida para reconhecer quando alguém tenta reescrever a própria história para sair de vítima. Ela fez a cama dela, disse, cansado. Agora vai ter que deitar nela. Só queria que ela parasse de tentar te arrastar junto. Saindo daquele tribunal, não senti nada. Nem raiva, nem satisfação, só cansaço. Pronto para encerrar esse capítulo. O inverno da Pensilvânia começava a apertar. Aquele frio cortante que atravessa o casaco, não importa quantas camadas você use. Sentei na caminhonete por alguns minutos, o aquecedor ligado, observando Sarah e a mãe saírem no carro da Diane. Sarah olhou para trás uma vez, provavelmente esperando que eu corresse atrás dela ou algo assim. Eu não corri. Isso foi há 3 semanas. O decreto final de divórcio sai em cerca de 6 meses, quando o período de espera terminar. De acordo com amigos em comum, Sarah já voltou a morar com os pais. Trevor aparentemente está namorando outra pessoa que conheceu no mesmo congresso onde conheceu Sarah. Outra mulher casada, pelo que eu vi, o cara claramente tem um tipo. Amanda foi demitida do hotel por algo não relacionado a essa história, mas gosto de acreditar que o karma teve um papel nisso. A situação com os amigos em comum tem sido interessante. A maioria era amiga dela originalmente, gente do trabalho ou da faculdade. De uns 15 casais com quem saíamos regularmente, mantive contato com exatamente 3. O resto simplesmente sumiu ou mandou mensagens constrangidas dizendo que queriam ficar neutros e esperavam que pudéssemos continuar amigos quando as coisas se acalmassem. Só um casal, Dave e Michelle, realmente quis ouvir meu lado da história. Eles já tinham jantado na minha casa umas 10 vezes. Nos conheciam bem. Quando Dave soube da história do restaurante, me mandou mensagem. Cara, achei que já tinha ouvido de tudo. Isso é completamente insano. Trevor? Num restaurante? Ela achava que você ia dar um high five nele ou o quê? A resposta da Michelle foi ainda melhor. Ela aparentemente confrontou Sarah num evento sobre toda essa história. Sarah tentou se justificar dizendo que eu era mente fechada e não queria trabalhar no casamento. Michelle respondeu direto, apresentar o marido pro amante não é trabalhar no casamento. É terminá-la em etapas extras. Não são mais amigas. A situação no trabalho também ficou um pouco estranha. Alguém do hotel da Sarah deve ter ouvido falar do divórcio. Comecei a receber convites aleatórios no LinkedIn de colegas dela. Não sei se era curiosidade ou fofoca, mas ignorei a maioria. Uma mulher que eu já tinha encontrado algumas vezes, Jéssica, me mandou uma mensagem pedindo desculpas por não ter percebido o que Sarah estava fazendo. Aparentemente, toda a influência da Amanda era óbvia para todos do trabalho, menos para mim. Segundo Jéssica, Amanda praticamente estava treinando Sarah sobre como ter um caso. Ensinava quais hotéis de conferência ofereciam mais privacidade, como justificar as noites fora, até o que dizer para embasar o papo da não monogamia ética. Pelo visto, o escritório inteiro sabia que havia algo entre Sarah e Trevor naquele congresso. Foram vistos juntos nos bares do hotel, saindo mais cedo das palestras para voltar aos quartos. O pacote completo de clichê corporativo. O que realmente me pegou foi saber que os colegas dela fizeram uma aposta sobre quanto tempo levaria para eu descobrir. Uma aposta. Sobre o fim do meu casamento. Jéssica me contou que apostou que eu descobriria em até 6 meses, e perdeu. Por que demorou mais que isso? Não sabia se devia me sentir ofendido ou impressionado com a ousadia. A situação da casa, por outro lado, ficou melhor do que eu esperava. Sem a Sarah, voltei a aproveitar o lugar de verdade. Primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras. Não porque achei que ela tentaria voltar, mas porque precisava daquele reset psicológico. Chaves novas, novo começo, e tudo mais. Depois pintei o quarto. Sarah tinha insistido num tom rosa empoeirado que eu odiava desde o primeiro dia. Cobri com cinza ardósia. Levei um sábado inteiro e 4 demãos para esconder o rosa, mas valeu a pena. Ficar ali, com tinta nas mãos, música tocando e curtindo meu próprio espaço, foi como recuperar algo que era meu. Tenho trabalhado em projetos da casa que vim adiando. Terminei o porão direito. Transformei em uma oficina e espaço de lazer. Construí um bar com madeira de demolição. Instalei iluminação decente. Coloquei um sistema de som bom. Meu pai ajudou com a fiação. Passamos um fim de semana nisso. Não falamos muito sobre o divórcio. Só trabalhamos, ouvindo rock clássico. As reformas têm sido terapêuticas. Ter algo concreto para construir. Ver o progresso. Criar algo que é completamente meu. Sarah sempre tinha opinião sobre tudo. O bar era muito masculino. A iluminação muito forte. Será que a gente precisa mesmo de uma oficina? Agora, eu decido. Quanto a mim, ainda moro na minha casa geminada. Ainda faço o meu trabalho. Ainda vivo confortavelmente. A única diferença é que agora faço tudo isso sem uma esposa que achava razoável me apresentar ao namorado dela num restaurante italiano para revelar o verdadeiro eu. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história.
Pedra preciosa, e se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir. Levei minha esposa a uma festa. Ela foi embora com o colega rico dela. Ele jogou $1 em mim e disse, vou cuidar bem dela esta noite. No dia seguinte, quando ela voltou para casa, a chave não entrava mais na fechadura, e o colega ligou para ela gritando, você não me contou. Certo, Reddit, por onde eu começo? Só o título já é um caos, kkk. Então pega a pipoca e aproveita o show, porque a história é braba. Eu sou o Chase, homem de 44 anos, e faço lareiras e churrasqueiras personalizadas pra gente que tem mais dinheiro do que bom senso. Tô falando de verdadeiras obras de arte em aço forjado à mão, custam o que a maioria das pessoas gasta num carro usado. Minha empresa, vamos chamar de Larkin Custom Forges, tá firme e forte há 18 anos. Tenho 2 filhos. O Finn acabou de fazer 19, de alguma forma, ficou mais inteligente que eu, o que é tanto impressionante quanto levemente ofensivo. E tem a Maia, de 14, que tem certeza absoluta de que inventou o sarcasmo e o revirar de olhos. 2 ótimos filhos, apesar da bagunça familiar que herdaram. Minha esposa, Lexi, trabalhava numa empresa de marketing corporativo que pagava absurdos para basicamente fofocar profissionalmente e almoçar caro. Ela vinha subindo na carreira há anos, sempre fazendo contatos, sempre puxando o saco de alguém, sempre lembrando que o trabalho dela exigia sofisticação. O que isso realmente significava era que eu a envergonhava, porque chegava em casa com limalha de metal no cabelo em vez de apresentações de PowerPoint na pasta. Tem uma coisa sobre o casamento que ninguém te conta, ele não morre numa explosão dramática. Morre devagar, como uma bateria descarregando no frio. Pequenos desligamentos. Quartos separados, culpa do meu ronco. Ela trabalhando até tarde 3 vezes por semana. Viagens de fim de semana com as amigas que começaram a se multiplicar. Nossa vida sexual foi de regular, para ocasional, para basicamente extinta. Não sou idiota, eu percebi. Mas eu ficava me convencendo de que era normal. Casamento evoluir, né? As pessoas se acomodam. Ela tá estressada com o trabalho. Eu tô ocupado com a forja. Todas aquelas desculpas que a gente se conta quando sabe que algo tá errado, mas não quer encarar. Aí tinha a irmã dela, Sasha. Um verdadeiro caso perdido. Divorciada 2 vezes antes dos 40 e orgulhosa disso, como se fosse medalha. Todo jantar de família era ela falando como homem não presta e casamento é uma prisão patriarcal. Ela vivia colocando ideias na cabeça da Lexi. Dizia que ela era boa demais para essa vida, que merecia mais, que a vida era curta demais para se contentar. Lexi engoliu tudo. Começou a repetir o mesmo lixo, dizendo que tinha superado nosso relacionamento, que queria mais da vida, que eu não entendia as ambições dela. Mas as coisas começaram a mudar de verdade uns 3 meses atrás. Lexi passou a se arrumar diferente pro trabalho. Não só elegante, caçando mesmo. Salto alto que podia ser usado como arma, perfume caro. Checava o celular o tempo todo, sorria para as mensagens e bloqueava a tela rápido quando eu passava. Bem óbvio, né? Mas o meu defeito é que eu confiava nela. Achei que depois de 22 anos de casamento, a gente já tinha crédito suficiente para isso. Como eu tava errado. As indiretas começaram a aumentar. Deve ser bom trabalhar com as mãos o dia todo, sem estresse. Algumas pessoas têm carreiras de verdade. E a melhor de todas, dita num jantar de família. O negócio do Chase é fofo, tipo um hobby que paga as contas. Sasha riu. Lexi deu aquele sorrisinho de canto. Eu fiquei ali, mastigando o assado e planejando minha fuga de futuros encontros familiares. Aí ela começou a falar do tal do Blake. No começo era só menções casuais. Blake sugeriu isso. Blake acha que deveríamos mudar nossa abordagem. Blake é tão inovador. Sempre o Blake. O nome dele começou a assombrar a casa, tipo um fantasma irritante. 2 semanas antes de tudo explodir, Lexi chegou de um jantar de trabalho à meia-noite. Disse que era networking obrigatório. Tava com aquele visual de quem acabou de se pegar com alguém, batom um pouco borrado, olhos brilhando demais. Perguntei se ela se divertiu. Ela ficou na defensiva rapidinho. Me acusou de ser inseguro, de não confiar nela. Manual básico do traidor, fazer o outro se sentir maluco por notar os sinais óbvios. Eu devia ter confrontado ali mesmo. Mas não fiz. Talvez eu tivesse com medo de confirmar. Talvez só cansado. Talvez eu só quisesse fingir mais um pouco que meu casamento não estava se decompondo. Ou talvez eu fosse mesmo burro. Chama do que quiser. Aí, umas semanas depois, ela solta essa. Disse que eu tinha que ir à festa da empresa dela. Não pediu, mandou. Falou que era importante para a carreira dela que eu estivesse lá, que o chefe queria me conhecer pessoalmente. Perguntei, por que agora? Porque fazia 5 anos que ela não queria me levar a nenhum evento do trabalho. De repente, virei presença obrigatória? Meu instinto avisou, coisa boa não vem daí. Você é meu marido, e isso é importante para mim. A menos que você não se importe em apoiar minha carreira.
Eu respirei fundo e disse que iria. A festa foi no Belmont Grand Hotel, no centro. Coloquei meu melhor terno. Lexi estava linda, vestido preto, salto, maquiagem perfeita. A gente entrou, e ela mudou de modo na hora. Risos mais altos, toques no braço das pessoas, jargões corporativos. E aí ele apareceu. Blake ao perto. Cabelo perfeito, terno caro, Rolex no pulso. E aquela confiança de quem nunca teve um dia difícil na vida. O jeito que o rosto da Lexi se iluminou quando viu ele me disse tudo o que eu precisava saber. Não era só um colega. Era o cara de quem ela vinha falando. A química entre os dois era absurda, me fazendo sentir invisível. Piadas internas, cochichos, risadinhas como se fossem os únicos no salão. Eu fiquei ali, parado, tipo um vaso de planta, enquanto eles faziam um teatrinho. Quando Blake finalmente se dignou a reconhecer que eu existia, apertou minha mão com uma força exagerada. Ah, então você é o marido. Depois começaram a conversar sobre o grande projeto, noites no escritório, finais de semana de planejamento, todos aqueles eufemismos pra a gente tá se pegando. Ele vivia tocando no braço dela. E ela deixava. Minha mandíbula doía de tanto apertar os dentes. Aí aconteceu. Blake tirou uma nota de $1 da carteira e jogou na minha frente, em cima da mesa. Não se preocupe, campeão. Eu vou cuidar bem dela esta noite. A mesa inteira caiu na risada. Os colegas da Lexi acharam hilário. Um cara de terno que devia custar uns $4.000 quase caiu da cadeira. E a Lexi? Riu junto. Olhou direto para mim enquanto ria do marido sendo humilhado pelo amante. Foi ali que eu percebi, aquilo tudo era teatro. Ela tinha armado aquilo. Me levou ali para me humilhar em público, provavelmente esperando que eu perdesse a cabeça para poder se fazer de vítima. Peguei a nota de $1, dobrei e guardei no bolso. Olhei pro Blake, bem nos olhos, e disse: pode ficar com ela. Não só hoje à noite. O riso morreu instantaneamente, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo. O rosto da Lexi ficou completamente vazio. Eu me levantei, vesti o paletó e saí antes que fizesse algo que me colocasse atrás das grades. Ouvi ela me chamar, mas soava como ruído de fundo. Fiquei sentado na caminhonete por uns 10 minutos antes de dirigir. Lexi não voltou para casa naquela noite, e eu já estava decidido a garantir que nunca mais voltasse. Passei a noite na oficina, soldando nada em particular. Só aquecendo metal e fingindo que as faíscas eram o meu casamento, queimando em miniatura. Fiquei checando o celular o tempo todo. Liguei para ela 2 vezes por volta da 1 da manhã. Direto para a caixa postal nas 2. Na terceira, deixei uma mensagem. 4 palavras, onde você está? Por volta das 5, desisti de fingir que estava trabalhando e fiquei só bebendo café. Vi o céu mudar de cor enquanto minha cabeça repetia o replay de todos os sinais que ignorei nos últimos meses. Aí o celular vibrou. Notificação do banco. Lexi tinha usado nosso cartão conjunto no Belmont Grand Hotel. Cobrança de quarto, $425. Fiz uma captura de tela. Ela chegou na garagem por volta das 6:30 da manhã. Ouvi o barulho do BMW antes de ver. Entrou em casa feito adolescente voltando depois do toque de recolher, provavelmente torcendo para eu ainda estar dormindo, para achar que tinha escapado. Esperei na cozinha. Deixei ela entrar cantarolando alguma música. Noite divertida? Perguntei. Ela pulou, derramou café no balcão. Nossa, Chase, você me assustou. Onde você estava? Perguntei. O rosto dela passou por uma sequência de expressões tentando achar a certa. Parou na defensiva. A festa acabou tarde. Um grupo de nós saiu depois. Dormi no sofá de alguém em vez de dirigir cansada. Sou uma adulta responsável. De quem era o sofá? Isso importa? Importa, sim. Importa muito. Ela revirou os olhos, fazendo uma cena digna de teatro. O Blake ofereceu o sofá, já que ele mora perto do hotel. Era tarde e eu estava cansada. Não aconteceu nada. Ah, claro. Peguei o celular e mostrei a cobrança do hotel. Estranho esse sofá aí. $425 é um cochilo caro, não acha? O rosto dela empalideceu. Isso não é. O hotel tem um lounge. A gente estava fazendo networking no lounge. Essa cobrança deve ser das bebidas. $425 em drinks que o bar cobra direto na comanda? Interessante. Ela ficou em silêncio. Calculando. Tentando decidir qual mentira colaria melhor. Foi então que eu vi, bem visível acima da gola. Um chupão. Roxo vivo na pele clara. Você tem algo no pescoço. A mão dela voou para cobrir o local. O rosto passou por surpresa, pânico, e terminou em desafio. Deve ter sido o Babyliss. Queimadura de ontem. Depois de tudo isso, foi essa desculpa. O Babyliss. Ela virou de costas, começou a fazer torrada como se nada tivesse acontecido. Começou a falar sobre lavanderia e se devíamos pedir comida mexicana ou italiana na semana seguinte. Falando normalmente, como se o casamento não estivesse sangrando no chão da cozinha.
Foi aí que decidi. As fechaduras iam mudar. Hoje. Antes que ela voltasse por aquela porta com outro casaco de homem e outra desculpa esfarrapada. Eu tinha terminado. Terminado de ser o marido decorativo. Terminado de fingir que havia algo para salvar. Mas não ia só trocar as fechaduras. Eu ia descobrir até onde essa traição realmente ia. Domingo de manhã acordei às 6, tomando um café forte o bastante para mover foguete. Fui direto para a loja de ferragens. Comprei 4 trancas novas, grau 1 de segurança. Também troquei as maçanetas, porque se era para fazer, eu ia fazer direito. Meu filho, Finn, apareceu por volta das 9, parecendo um zumbi. Pai? Por que você tá trocando todas as fechaduras? Atualização de segurança. Quero garantir que só quem mora aqui entre. Ele ficou me observando por um momento. A mãe sabe dessa atualização? Tá prestes a descobrir. Ah, quer ajuda? Trabalhamos juntos nas 2 últimas portas. Nem precisei explicar. Ele tinha visto Alexi chegar ao amanhecer. O garoto não é burro. Quando terminamos, entreguei um jogo de chaves para ele com instruções claras. Não dê uma dessas para sua mãe, sob hipótese nenhuma. Ele assentiu. Entendido, pai. Lexi saiu por volta das 10 para fazer hot yoga. Ou, mais provável, para a segunda rodada na casa do Blake. Tentou puxar conversa sobre o jantar da semana. Eu respondi com o entusiasmo de um parquímetro. Às 6:30 da tarde, ouvi o carro dela na garagem. Eu estava na sala, com um livro que não lia de verdade. Finn estava no andar de cima, com a porta entreaberta. Definitivamente ouvindo. Talvez gravando, para se divertir depois. Ouvi os passos dela na varanda. As chaves tilintando. Silêncio. Outra tentativa. Mais força dessa vez. Outro silêncio. Depois, o som dela tentando chaves diferentes. Girando o chaveiro inteiro, como se tivesse esquecido qual abria a própria casa. Chase! Ela gritou do lado de fora. Deixei ela me chamar mais 4 vezes antes de caminhar calmamente e abrir a porta. Ela estava ali, de calça de yoga e top caríssimo, segurando as chaves. A chave não tá funcionando. Nosso casamento também não. A mandíbula dela caiu. O quê? Chase, isso não é. Precisamos conversar como adultos. Conversa adulta? Vindo de quem passou a sexta-noite num quarto de hotel e voltou com um chupão de outro homem? Não foi isso. Você tá distorcendo tudo porque é inseguro. Vai conversar com o Blake. O cara do sofá. Tenho certeza de que ele vai adorar um papo. Ela tentou empurrar a porta para entrar. Eu não me movi. Fiquei ali, imóvel. Chase, essa casa também é minha. Você não pode me trancar para fora. Acabei de fazer isso. Talvez durma no sofá do Blake hoje. Parece que você já conhece bem os móveis dele. Foi quando a senhora Calder, da casa ao lado, de repente lembrou que precisava urgentemente verificar a caixa de correio. A família Cade surgiu no quintal, fingindo examinar o gramado morto. Nem fingiram direito. Lexi percebeu a plateia e baixou o tom. Você está sendo irracional. Essa conversa acabou no momento em que você transformou nosso casamento num trabalho em grupo sem meu consentimento. O rosto dela ficou vermelho, branco, depois roxo. Pegou o celular e voltou pro carro, arrancando tão rápido que deixou marcas de pneu no asfalto. Acenei pros vizinhos e entrei. Finn apareceu no topo da escada. Pai, isso foi gelado. Sua mãe mereceu. Ele não discutiu. Meu celular vibrou. Mensagem da Maia, que estava dormindo na casa de uma amiga. O Finn me mandou o vídeo. A mamãe parecia querer te matar, kkk. Kkk. Mas o que veio na segunda-feira fez a cena da porta parecer brincadeira. Segunda de manhã trouxe um presente indesejado. Um envelope pardo grosso de um escritório de advocacia. Minha mão tremeu um pouco ao abrir. 3 páginas de juridiquês resumindo o seguinte: Lexi queria dinheiro. Queria agora. Queria muito. Pensão. Metade de tudo. E a parte que mais me fez ferver o sangue? Ela queria metade da minha empresa. Metade da Larkin Custom Forges. A empresa que eu construí do zero, numa garagem, com ferramentas emprestadas e força de vontade. O negócio que ela sempre chamou de simples demais, não sofisticado. Aquele trabalho que ela diminuía sempre que as amigas chiques perguntavam o que o marido fazia. Agora queria metade. Incrível como o dinheiro muda a perspectiva. Liguei pro Tom, meu advogado há anos. Ele cuidava dos contratos e da papelada da empresa. Chase, como vão os negócios? Os negócios estão bem. O casamento morreu. Preciso da sua ajuda para enterrar oficialmente. Pausa. Finalmente. Minha esposa viu Alexi naquele restaurante do centro 2 semanas atrás. Com um cara que claramente não era você. A gente imaginou que era questão de tempo. Todo mundo sabia, menos eu. Isso doeu mais do que eu gostaria de admitir. Ser o último a descobrir uma traição tem um tipo especial de humilhação. Acabei de receber uma carta do advogado dela.
Quer pensão e metade da empresa. Tom deu uma risada curta. Apareça no meu escritório amanhã, às 9 em ponto. Traga toda a papelada financeira. E Chase, pare de falar com ela. A partir de agora, tudo passa por mim. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do Tom, no centro, com uma caixa cheia de documentos representando toda a minha vida financeira, extratos bancários, registros da empresa, declarações de imposto, papéis da hipoteca e a carta do advogado da Lexi. Tom me esperava com café e uma mulher que eu nunca tinha visto. Asiática, uns 30 e poucos anos, terno impecável e óculos que gritavam sou mais inteligente que você, e nós dois sabemos disso. Chase, essa é a Yuna, disse Tom. Contadora forense. A melhor no que faz. Ela vai cavar suas finanças e descobrir para onde o dinheiro vai quando alguém acha que ninguém tá olhando. Yuna apertou minha mão com força surpreendente. Vamos descobrir onde sua esposa escondeu a traição em forma de planilha. Sentamos na mesa de conferências, e eu comecei a desempacotar minha vida financeira. Os olhos dela brilharam como criança no Natal. Começou a organizar tudo em pilhas. Vamos começar pelo básico, disse ela. Estado de comunhão total de bens. Casados há 22 anos. 2 filhos. Que patrimônio estamos analisando? Passei os números, casa avaliada em $420 mil, empresa rendendo cerca de 280 mil por ano em lucro, contas de aposentadoria, poupança, o acúmulo padrão de 2 décadas tentando ser responsável. E ela alega o quê? Perguntou Yuna. Diferenças irreconciliáveis. Código para fui pega traindo e preciso fingir que foi mútuo. Tom recostou na cadeira. Aqui está o plano. Yuna vai auditar todas as suas contas, cartões de crédito, qualquer movimentação financeira do último ano. Precisamos saber se ela escondeu dinheiro, gastou indevidamente, qualquer coisa que possamos usar. Quanto tempo? Perguntei. 3 dias, respondeu Yuna, sorrindo. Sou muito motivada por vingança, e cônjuges infiéis ofendem meu senso de ordem. Era o sorriso de quem se diverte arruinando vidas financeiras. Você mencionou cobranças de hotel? Perguntou ela. Sei que ela tem ficado lá. Vi a cobrança no cartão na sexta, $425 no Belmont Grand. Os dedos dela começaram a voar pelo teclado. Que cartão? Amex Conjunta. O mesmo vinculado à conta da empresa. Os olhos dela se estreitaram. Conta da empresa? Então ela usou fundos corporativos para despesas pessoais. Isso vai ser bom. Entreguei meus acessos e assisti Yuna mergulhar no paraíso das planilhas. Meia hora de cliques e resmungos sobre categorias de despesa depois, ela ergueu o olhar com a expressão de quem achou um tesouro enterrado. Chase, quando foi a última vez que você revisou os extratos do cartão corporativo? Eu olho os totais todo mês, só para ver se não tem nada muito fora do normal. Por quê? Ela girou o notebook para mim. Porque sua esposa andou bem ocupada com o seu dinheiro. Nos últimos 6 meses, ela gastou $38 mil na conta da empresa. Hotéis, restaurantes, spas, compras. Tem até uma compra de $550 numa boutique de lingerie. Isso é uma despesa legítima para fabricar churrasqueiras? Meu estômago afundou. 38 mil? O Belmont Grand aparece 12 vezes em 4 meses, continuou Yuna. Sempre sextas ou sábados. Valores entre 380 e $625. Isso não é viagem de negócios. É o quartel-general do caso extraconjugal. Ela rolou a tela. Cada gasto era um soco no estômago, churrascarias caras, lojas de vinho, resorts, um serviço suficiente para alimentar uma família por uma semana. Meu dinheiro. Financiando o caso dela. Cada jantar romântico, cada quarto de hotel, tudo pago por mim. Dá para usar isso? Perguntei. Dá, e muito. Respondeu Yuna. Uso indevido de fundos da empresa. Padrão de engano. Isso destrói o pedido de pensão. Tom completou. Não dá para alegar necessidade financeira gastando 38 mil em hotéis e filé mignon. Yuna continuava digitando. Olha isso, transferências regulares da conta conjunta para outra conta. 1.800 aqui, 1.400 ali, 2.800 no mês passado. Sempre pro mesmo destino. Abriu os detalhes. Titular da conta, BH Ventures LLC. BH? Repeti. Blake Alpert. Ela ficou em silêncio por um segundo. Ela estava financiando o namorado com o seu dinheiro. Pausa. O quê? BH Ventures registrada há 6 meses. Dono principal, Blake Alpert. Objetivo declarado, consultoria de marketing. Claramente uma empresa de fachada para disfarçar renda pessoal. Ficamos em silêncio, processando. Lexi não só tinha traído. Tinha saqueado nossas finanças para bancar a traição. Ela não só me desrespeitou, me roubou. Roubou a empresa que construí com minhas mãos para sustentar o brinquedinho dela, um cara que provavelmente nem sabe trocar o próprio óleo do carro. Mas aí veio a bomba. O golpe de mestre do destino. Tom olhou para mim. Chase, preciso confirmar. Onde o tal Blake trabalha?
Alguma empresa de tecnologia, produtos para áreas externas. O sorriso do Tom se alargou. E o nome da sua empresa mesmo? Larkin Custom Forges. Mas também tem uma subsidiária, a Ironworks Outdoor Design. Comprei há 5 anos. Estrutura? Opera separada, mas sob minha propriedade. Por quê? Tom começou a rir. Rir alto, de verdade. Yuna, abre o registro corporativo da Ironworks Outdoor Design. Ela digitou. Clicou. Ficou boquiaberta. Empresa mãe, Larkin Custom Forges. Dono, Chase Larkin. Agora, o quadro de funcionários, pedi, com a voz meio travada. Yuna abriu o sistema contábil. Lá estava. Preto no branco. Blake Alpert, diretor de marketing, Ironworks Outdoor Design, salário, $88.000 por ano. Ele respondia a mim. O cara que jogou $1 na minha cara. O cara que dormia com a minha esposa usando meu dinheiro. Aquele homem recebia um salário com a minha assinatura a cada 2 semanas. Minha risada deve ter tremido o prédio. Era lindo. Tão ironicamente perfeito que quase parecia escrito. O universo tinha me dado um presente embrulhado em sarcasmo e amarrado com fita de karma. Tom já puxava pastas. Nós não vamos só ganhar esse divórcio. Vamos fazer história jurídica. E eu estava prestes a transformar a vida do Blake num pesadelo. O dia da audiência chegou com o entusiasmo de um canal de raiz. Vesti meu terno especial para ocasiões legais. Sim, agora eu tinha um terno para quando sua esposa tenta te roubar na frente de um juiz. Tom me encontrou nas escadas do tribunal. Lembra, mantenha calma, responda objetivamente, não se deixe provocar. Tô calmo. E estava mesmo. O tribunal era menor do que eu esperava, parecia mais uma sala de reunião com painel de madeira e delírios de grandeza. A juíza Lucy Brennan, uns 60 e poucos, cabelo grisalho e olhar afiado, presidia. Lexi sentou do outro lado com o advogado, Peter Carver. Usava um vestido azul marinho sóbrio, gritando esposa responsável injustiçada. Maquiagem feita para parecer cansada, mas resiliente. Não olhava para mim. Carver começou forte, pintou Lexi como a esposa dedicada que sacrificou a própria carreira para apoiar meu negócio, que sofreu anos de negligência emocional enquanto eu só pensava em trabalho. Disse que eu era controlador e vingativo. Que a humilhei publicamente ao trocar as fechaduras. O Sr. Larkin se recusa a se comunicar. Trancou minha cliente fora da própria casa e negou acesso aos fundos conjugais. A juíza olhou para mim por cima dos óculos. Sr. Larkin, gostaria de responder? Meritíssima, quero apenas abordar a parte da humilhação pública. Minha esposa se humilhou sozinha quando passou a noite num hotel com outro homem e voltou para casa com o chupão dele no pescoço. Eu não a humilhei em público. Ela fez isso sozinha. Eu só parei de fingir que estava tudo bem. Alguém na plateia riu. Finn, que insistiu em vir, segurava o riso. Sobre as fechaduras, continuei, troquei depois de descobrir que minha esposa usou o dinheiro da empresa para pagar quartos de hotel pro caso dela. Isso não é vingança. É autopreservação. Meritíssima, isso é uma distorção completa, começou Carver. Mas Tom se levantou com a pasta da desgraça. Com a devida permissão, temos documentação que contradiz diretamente a narrativa do Sr. Carver. A juíza assentiu. Tom caminhou até ela com extratos, notas fiscais, registros de hotel, comprovantes de transferência, espalhou tudo como evidência de crime. Vi o rosto da juíza mudar de neutro para cético, depois para irritado. Senhora Larkin, poderia explicar por que cobrou $38.000 na conta empresarial do seu marido em 6 meses, incluindo várias estadias em hotel, jantares caros e transferências para uma LLC de propriedade do Sr. Blake Alpert? Lexi abriu a boca, olhou para o advogado, em pânico. Meritíssima, eram despesas de trabalho, legítimas. Carver tentou ajudar. O Belmont Grand Hotel, 12 vezes em 4 meses. A juíza arqueou a sobrancelha. Modelo de negócios interessante, doutor. Silêncio. Então a juíza Brennan fez a pergunta que tornou tudo aquilo completamente recompensador. Senhora Larkin, a senhora sabia que o Sr. Blake Alpert era funcionário de uma empresa pertencente ao seu marido? Mais silêncio. Lexi olhou para qualquer lugar, menos para a juíza ou para mim. Vou entender isso como um sim. Ou, no mínimo, a senhora deveria saber, considerando que estava tendo um caso com ele e usando recursos conjugais para sustentar esse relacionamento. O que veio depois foram os 20 minutos mais lindos da minha vida. A juíza Brennan me concedeu a casa, posse total, sem necessidade de comprar a parte dela. Me concedeu a empresa, as 2 divisões, livres e limpas. E ainda me concedeu a custódia principal dos filhos, deixando para Lexi apenas o regime de visitação padrão. Determinou também que ela me reembolsasse $65.000, mais as custas judiciais e honorários advocatícios. Quanto aos bens que restam à senhora Larkin, disse a juíza, ela ficará com seus pertences pessoais, seu equipamento de yoga e um Honda Civic 2009, que o Sr. Larkin informou estar prestes a ser doado. A risada do Finn ecoou pela sala do tribunal. Lexi parecia ter sido atropelada por um caminhão de leis. Rosto pálido, lágrimas escorrendo, maquiagem destruída, parecia um guaxinim em colapso nervoso. Saímos da sala.
Tom me deu um tapa amigável nas costas, falando sobre a papelada do acordo. Finn me cumprimentou com um soquinho. Pai, isso foi melhor que qualquer filme. Deu pra perceber que você aproveitou bem o show. Meu celular vibrou. Mensagem da Maia. O Finn me mandou as atualizações. Esse é o melhor dia da minha vida. E realmente era. Mas eu ainda tinha um último assunto pendente. Na terça de manhã, cheguei na Ironworks Outdoor Design às 7 em ponto. Minha assistente, Mônica, comigo há 11 anos, já tinha desenvolvido um sexto sentido para saber quando eu precisava que algo fosse feito em silêncio. Bom dia, chefe. Bom dia, Mônica. Você tá com aquele olhar. Que olhar? Aquele que diz que alguém vai ter um dia péssimo. Preciso que marque uma reunião obrigatória, falei. Todos os chefes de divisão. 10 em ponto. Sala de conferências. Os olhos dela se estreitaram. Todos os chefes de divisão incluem o Blake Alpert. Especialmente o Blake Alpert. Ela não fez perguntas. Apenas assentiu e começou a digitar. Considere feito. Quer mais alguma coisa? Puxe o arquivo pessoal do Blake. Quero na minha mesa em 20 minutos. Isso vai ficar feio? Já passou de feio semana passada. Agora estamos no modo terra arrasada. Às 9h30, eu tinha todo o histórico profissional dele espalhado pela mesa. Contratado 3 anos atrás, logo depois que comprei a Ironworks. Boas avaliações de desempenho, mas com observações sobre ser amigável demais com funcionárias. Nada formal, mas lendo nas entrelinhas, dava pra ver, o cara era um creep profissional. O tipo que flerta com as assistentes, encanta esposas de chefes e sabe até onde pode ir sem gerar reclamação no RH. Não mais. Peguei também a nota de $1. Aquela que ele me jogou. Tinha guardado na carteira desde a festa. Alisei sobre a mesa, como se fosse uma prova valiosa, e era. A humilhação tem isso, você nunca esquece os detalhes. As palavras exatas. O som da risada da sua esposa enquanto o amante te desrespeita. Essa lembrança se grava no cérebro como uma cicatriz em brasa. Às 9h45, entrei na sala de conferências, me sentei na ponta da mesa e esperei. Os chefes de divisão começaram a chegar por volta das 9h55. Susan, de operações. Michael, de finanças. Lucy, do RH. Todos com cara de preocupação. Ninguém marca reunião obrigatória de última hora para dar boas notícias. Às 10h em ponto, Blake entrou. Terno caro. Cabelo perfeito. Pasta de couro que custava mais do que devia. Parecia confiante. À vontade. Até me ver sentado na cabeceira. O sangue sumiu do rosto dele instantaneamente. Os olhos arregalaram. A boca abriu, fechou. Eu podia ver o cérebro dele tentando processar o que estava acontecendo. Tentando entender como o cara que ele humilhou estava na cadeira do chefe. Como o trabalhador sujo de graxa era, na verdade, o dono de tudo aquilo. Um momento lindo. Bom dia, pessoal. Obrigado por virem. Podem se sentar. Todos sentaram. Blake ficou de pé tempo demais, antes de se forçar a sentar. As mãos tremiam. Bom dia, Blake. Ouvi dizer que teve uma sexta interessante. Como vai, Alexi? O silêncio na sala foi absoluto. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Sr. Larkin, eu não sei do que o senhor está. Acho que sabe muito bem, sim. Peguei a nota de $1, desdobrei devagar e deslizei sobre a mesa até parar na frente dele. A festa da empresa no Belmont Grand. Aquela em que você foi bem generoso com suas contribuições financeiras. A nota girou sobre a madeira polida até parar diante da pasta dele. Acho que isso pertence a você. Ele olhou para a nota como se fosse uma granada prestes a explodir. Eu, não. Deixa eu ajudar, é a nota que você jogou em mim, no seu chefe, enquanto fazia piadas sobre cuidar da minha esposa. Lembrou agora? Lucy engasgou. Susan cobriu a boca. Sr. Larkin, eu posso explicar. Não precisa. Já ouvi explicações demais. Lucy, traga o arquivo do Blake. Lucy praticamente correu para fora. O resto ficou em silêncio desconfortável enquanto Blake suava dentro do terno caro. Dava para ver o desespero no rosto dele. Sabe o que é engraçado, Blake? Falei. Quando compramos essa divisão, eu até gostava de você. Achei que tinha potencial. Boas credenciais. Ideias decentes. Eu só não fazia ideia de que tipo de homem você era. O tipo que desrespeita o chefe e dorme com a esposa dele. Isso é falta de caráter. Eu não sabia. Ela nunca disse, eu achei que você era só. Só o quê? Um cara em quem dá pra jogar $1? Ele não respondeu. Lucy voltou com o arquivo. Entregou. Sentou rápido. As mãos tremiam também. Todos sabiam que estavam presenciando uma execução profissional. Abriu o arquivo. Aqui diz que funcionários devem manter conduta profissional dentro e fora do ambiente de trabalho. Você diria que jogar dinheiro no chefe e dormir com a esposa dele se encaixa nisso?
Foi só uma brincadeira. Aqui vai o que vai acontecer, interrompi. Você está demitido. Efetivo imediatamente. Conduta inapropriada. Limpe sua mesa em 1 hora. Vai ser escoltado pela segurança. Último pagamento será enviado por correio. Benefícios encerrados hoje. E se você pensar em alegar demissão injusta, meus advogados vão adorar discutir sua relação com a minha esposa em tribunal aberto, com direito a depoimentos e coleta de provas. O rosto dele passou por todas as cores do arco-íris. Espera. Você não pode fazer isso. Posso sim. Lucy, chama a segurança. Já mandei mensagem. Eles estão lá fora. 2 seguranças enormes entraram. Pareciam assustadores, mas eram cavalheiros. Acompanharam Blake para fora enquanto ele balbuciava protestos que ninguém escutava. O passeio da vergonha pelo corredor foi uma obra-prima. Todos observando. Todos sabendo. A reputação dele se desintegrou no tempo de atravessar uma porta. A reunião acabou com todo mundo em choque. Voltei para o escritório, tomei outro café e esperei. 3 horas depois, veio o correio de voz. A voz da Lexi, aguda e desesperada. O Blake acabou de chegar gritando que foi demitido por minha causa. O que aconteceu? Música para os meus ouvidos. Mas a verdadeira satisfação veio 6 meses depois, quando o Karma apareceu disfarçado de Civic caindo aos pedaços. Antes, as atualizações. A vida finalmente começou a parecer vida de verdade, não só sobrevivência. A primavera chegou ao Tennessee com flores e clima perfeito para sentar na varanda enquanto a carne defumava devagar. Lexi trabalhava numa agência de marketing menor, ganhando metade do que antes. Segundo Finn, que ainda falava com ela às vezes, estava se redescobrindo. O que é basicamente o que adultos dizem quando destroem a própria vida. Ela se mudou para um apartamento de 1 quarto, luxuoso, o que na prática significava que tinha uma academia que ninguém usava. Blake fugiu para a Flórida. Boatos diziam que estava vendendo barcos numa marina, e que o novo chefe dele sabia da história toda por conhecidos em comum. Não confirmei nem neguei. Algumas coisas é melhor deixar nas mãos do karma. Minha empresa estava prosperando. A linha Loyalty Series virou nosso carro-chefe, com fila de espera de quase 1 ano. Cada peça vinha gravada com a frase, "Don't get burned". A notícia se espalhou rápido. Ser conhecido como o cara que lidou com o divórcio com dignidade e fogo era ótimo para os negócios. Contratei 3 novos ferreiros e ampliei a oficina. A demanda passou de 2 meses para 7. O faturamento basicamente triplicou. Até que, numa terça-noite de maio, a campainha tocou. Finn já estava na faculdade. A Maya estava dormindo na casa de uma amiga. Só eu e um documentário sobre vulcões. Quando abri a porta, lá estava ela. Lexi parecia ter passado por um triturador de madeira, cabelo sujo, olhos vermelhos, vestindo um moletom velho que eu lembrava de uns 5 anos atrás. O Civic estava ligado na garagem, fazendo barulhos que anunciavam sua morte iminente. "Chase, a gente pode conversar?" Ela perguntou. Eu me encostei no batente da porta. "Podemos. Aqui fora." O negócio com o desespero é que ele se anuncia antes mesmo de abrir a boca. E Alexi exalava desespero a 3 metros de distância. Ela começou a turnê do arrependimento, disse que estava confusa, que a Sasha tinha influenciado, que o Blake a fazia se sentir desejada. O repertório clássico do manual do traidor. Eu deixei ela falar. Falou de terapia. De estar trabalhando em si mesma. De que percebeu o que tinha, o que perdeu. A voz foi ficando mais suave, era a parte em que ela esperava que eu sentisse algo. "O Blake te largou, né?" Perguntei. O jeito que o rosto dela desabou me deu a resposta. Sim. Ela tentou recuar. Disse que esse não era o ponto. Que queria reconstruir as pontes, ver se a gente podia se reencontrar. O Civic escolheu aquele exato momento para emitir um som de geladeira morrendo, um rangido alto seguido de um clump preocupante. Foi quase poético. Como se o universo tivesse senso de humor sobre a situação dela. Olhei para o carro. Depois olhei para ela. Não disse nada. Só deixei o silêncio crescer até ficar desconfortável. Ela continuou falando. Mencionou aconselhamento, começar devagar, que faria o que fosse preciso. O discurso parecia ensaiado. Atrás dela, o Civic soltou outro ruído, esse soou caro. Interrompi no meio da frase. Quanto custa para consertar? Ela piscou, confusa. O quê? O carro. Qual é o orçamento do conserto? O rosto dela ficou vermelho. Eu não vim aqui por causa do carro. É sobre nós. Sobre o nosso casamento. Nosso casamento acabou quando você riu enquanto seu namorado jogava dinheiro em mim. Quando decidiu me desrespeitar na frente de metade do seu escritório. O carro fez outro barulho, mais alto dessa vez. Como se concordasse comigo. Honestamente, foi engraçado. Ela tentou mudar o rumo. Eu mudei, Chase. As pessoas erram. 22 anos deveriam significar alguma coisa. Significaram, respondi. No passado.
Significaram quando eu trabalhava 60 horas por semana construindo um negócio. Quando eu ia em todos os seus eventos corporativos, mesmo sabendo que você morria de vergonha de mim. Quando eu continuei fiel enquanto você explorava suas opções. E aí o motor do Civic simplesmente morreu. Silêncio total. Lexi olhou pro carro. Depois para mim. Os olhos começaram a encher de lágrimas, aquelas que aparecem quando a realidade finalmente atravessa a negação. Quer que eu chame um guincho? Perguntei. Ela balançou a cabeça. O Blake costumava me ajudar com essas coisas. E logo percebeu o que tinha acabado de dizer. O rosto ficou branco. Eu não respondi. Só fiquei olhando. Ela parada na minha porta, com um carro quebrado atrás e uma vida quebrada em volta. Tinha vindo esperando encontrar algo, talvez o mesmo cara que passou 2 décadas sendo a rede de segurança dela. Mas esse cara não morava mais aqui. Tentou mais uma vez, a voz falhando. Eu sinto sua falta. Sinto falta da gente. Cometi erros terríveis, mas não vê que estou tentando? Olhei para ela e vi exatamente o que era aquilo. Ela não estava ali por amor. Estava ali porque a vida dela tinha desmoronado e precisava de alguém para consertar. Como sempre. O carro começou a vazar alguma coisa, um líquido escuro se espalhando pela minha garagem. Provavelmente caro. Eu te mando o contato de um mecânico por e-mail. Melhor resolver logo antes que esse carro vire decoração permanente da minha garagem. Ela me encarou. Esperando que eu fizesse o papel de sempre, o homem que resolvia os problemas dela enquanto ela criava novos. Eu continuei parado. Então ela entendeu. A peça acabou. Virou as costas e voltou pro Civic. Tentou dar partida 3 vezes. Na quarta, o carro tossiu e pegou, com um barulho que provavelmente infringia leis ambientais. Ela deu ré devagar, o carro tremendo como se fosse explodir. Fiquei ali, vendo ela ir embora. O carro deixando uma trilha de fluido pela rua. Poético, de certo modo. Voltei para dentro. Tranquei a porta. Um novo trinco de segurança deslizando com aquele clique satisfatório que nunca enjoa. 5 minutos depois, mensagem do fim. Mãe ligou chorando. Disse que você se recusou a ajudar com o carro. Vai deixar ela quebrar no meio da estrada? Respondi. Ela pensou nisso antes de transformar nosso casamento em piada? Ele respondeu. Justo. Quer pizza amanhã? Aquele garoto entende. A nota de $1 ainda estava emoldurada no meu escritório. Abaixo dela, numa placa de metal que eu mesmo forjei, estava o novo lema da empresa. Respeite o homem com graxa nas mãos. Ele provavelmente assina o seu contra-cheque. Os negócios iam muito bem. A vida, melhor ainda. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É construir algo tão sólido que as pessoas que te desrespeitaram virem rodapé da sua história. Olhei pela janela do meu ateliê. Para a vida que eu construí com as minhas próprias mãos. Eu estava indo muito bem. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. Pedra preciosa, e se quiser apoiar ainda mais o canal, vire membro. Assim você tem acesso a benefícios exclusivos, histórias antes de todo mundo e conteúdo especial feito só para os membros. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.